Nesse vídeo, vamos falar sobre 4 gramáticas para você, professor de inglês, usar para reforçar o seu conhecimento ou indicar para os seus alunos. Let's go! Olá! Eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores de inglês. Bem-vindos! Bom, hoje a gente vai falar de gramática. Os professores perguntam muito indicação de gramática, ou como escolher uma gramática, ou qual gramática eu utilizo para reforçar o meu conhecimento, qual gramática eu utilizo para indicar para os meus alunos. Então hoje a gente vai analisar 4 gramáticas e saber as vantagens e às vezes a desvantagem de cada uma. Usar uma gramática é muito positivo para o professor, porque a gente consegue ali fundamentar a matéria que a gente vai ensinar para o aluno. Não é uma pesquisa de internet. Hoje a gente sabe que tem muita informação útil na internet, mas também tem muita informação que não dá pra gente confiar. Então, a gramática é uma fonte segura de aprendizado, é uma fonte segura pra gente, professor, pra gente se fundamentar, se embasar. Nem sempre todas as gramáticas têm o mesmo posicionamento. Porém, a gente pode procurar e adquirir gramáticas ao longo do nosso processo de professor, de ser professor, de dar aulas, a gente pode buscar comprar gramáticas diferentes. A gramática, a gente sabe que normalmente ela é um material mais caro, então nem sempre a gente vai estar com recurso ali disponível para comprar várias gramáticas, mas é bom a gente comprar uma, até pra gente ver o que aquela gramática tem de positivo ou de negativo, para poder ver se a gente se adapta àquele tipo de gramática, e depois a gente pode ir buscando mais conhecimento, buscando outras gramáticas para poder a gente saber qual que tenha mais frases, menos frases, conteúdo mais complexo, menos complexo, conteúdo mais complexo, o mais completo ou menos completo. Nossa primeira gramática desse vídeo é a Essential Grammar in Use, essa aqui, vou botar aqui, que é uma queridinha dos alunos e dos professores, e com razão. Por quê? Ela vem em 115 unidades, então tem bastante conteúdo e ele vem bem dividido. A gente tem uma página de conteúdo para uma página de exercício. O conteúdo ele não é muito aprofundado, não é pra gente se tornar um profundo conhecedor da gramática. Ele é mais pra gente explicar as regras e algumas exceções naquela página. E aqui tem o exercício pra gente praticar. Então, as frases não são muito complexas, não são muito aprofundadas, são realmente pro nível do aluno, sem aprofundar. Para nós, professores, por que é interessante essa gramática pra gente usar também? Porque serve pra gente ter ideia. A gente pode olhar como é que a gramática utiliza aquele exercício, como é que ela cobra, como é que ela faz pra apresentar um conteúdo pro aluno, e a gente pode se inspirar naquele exercício, pode criar frases diferentes, ou a gente pode até ter uma ideia e criar um exercício novo. Então, para nós, professores, ela é boa para isso. E serve para muito para os alunos praticarem, ou para a gente praticar com os alunos também. Então, ela é muito boa tanto pra gente quanto pro aluno. Vai estar em média ali essa gramática custando uns R$200, possivelmente. Então, é uma gramática com preço médio. Nossa gramática number 2 é Advanced Learner's Grammar. Essa aqui, vou botar aqui. Bom, essa gramática, ela tem 36 capítulos, só que ela tem vários tópicos dentro de cada capítulo. Então, a divisão de tópicos dela é bem organizada. E aqui são várias páginas de explicação e várias páginas de exercícios. Porque essas páginas de explicação, elas realmente aprofundam aqui. Então, as frases são mais complexas, ela vai explicar uma variedade enorme de cada caso da situação, vai explicar as exceções e vai cobrar os exercícios também nessa dificuldade. Então, realmente é uma gramática que é para alunos avançados. Aqui a gente consegue refinar bastante o uso da gramática. Então, para professores de inglês é interessante, porque ela já é mais avançada mesmo. Só que ela custa em torno de uns R$440, porque ela vai vir importada, já não é tão fácil de encontrar. Então, provavelmente ela vai estar acima de R$400, então já é uma gramática consideravelmente mais cara. A nossa terceira gramática de hoje é a Grammar for English Language Teachers. Essa aqui. Bom, então ela é para professores de inglês mesmo. E ela vai trazer várias páginas de teoria para algumas páginas de exercício.
Essa gramática, ela usa bastantes termos técnicos, então o professor que não está habituado ainda com o uso de gramática, com a terminologia usada na gramática, ele pode vir a ficar confuso. Então, ele não fica explicando aqui o beabá, tá bem? Então, termos iniciais ou intermediários, ela presume que a gente já saiba, uma vez que a gramática é para professores. E até nos exercícios que ela traz muitos textos. Então, a gramática, ela apresenta um tópico gramatical e ela vai cobrar esse tópico em texto. Então, se o professor ainda não tem a familiaridade com aquele formato, com aquela terminologia, ele pode vir a ficar confuso. Uma vantagem dessa gramática é que ela vai fazer perguntas assim: como você reagiria, o que você responderia para o aluno se ele perguntasse tal coisa? Então, ela faz você pensar, faz a gente trabalhar realmente aqui como a gente atuaria em sala, o que a gente responderia para o aluno. Além de ela destacar também as dificuldades que os alunos têm, em maioria, né? Então, ela vai apresentar um tópico gramatical e ela vai citar para você assim: os alunos confundem muito isso aqui, ou o aluno tem dificuldade dessa maneira. Então, ele pode despertar ali alguma coisa que, de repente, você ainda não tinha percebido, ou se você não tiver muita experiência ainda em sala, né, que eu chamo, mas enfim, e experiência de prática ali com os alunos, você pode não se atentar tanto e não estar tão preparado para uma pergunta que ele possa fazer. Essa gramática, ela traz esses pontos, e aí a gente atenta, acaba chamando nossa atenção para isso daí. A gramática, ela tá em torno de 200, 220 reais, a última vez que eu verifiquei. Então, é uma gramática também com um valor ali mediano, não nem tão cara, nem tão baratinho. A nossa quarta e última gramática é essa daqui. Essential Grammar News, mas não se enganem, não é a mesma da primeira. Essa aqui é o com respostas. E quando eu digo com respostas, a gente tem que fazer a busca realmente assim, com respostas. Porque a primeira, ela vem mesmo na capa escrito with answers, então vem com tudo em inglês. Essa daqui, ela vem com respostas, por quê? Porque ela vem em português. Então, o que acontece? As explicações são em português e os comandos dos exercícios são em português. Então, lembrando que essa gramática aqui é aquela que a gente tem uma página de explicação e uma página de exercício, que não é aquele aprofundado, então é bacana para indicar para os alunos. Só que nessa daqui, com respostas, ela vem com respostas escritas em português na capa, ela vem com as explicações em português e com os enunciados, os comandos dos exercícios em português também. Então, se o aluno tem muita dificuldade, ou se a pessoa está ali tentando fazer um estudo praticamente autônomo, essa gramática ela pode servir porque a pessoa fica um pouco menos confusa, ela se sente um pouco menos sufocada ali por aquele tanto de explicação em inglês e os comandos também em inglês. Então, é uma opção. Agora, pra gente que tá dando aula para um aluno, não necessariamente a gente precisa indicar essa gramática. A gente pode indicar a que já é com comandos em inglês também. Por quê? Porque o aluno vai ter o nosso auxílio. E o que acontece? Com essa gramática que tem os comandos em português, ou as instruções, né, as explicações em português, primeira coisa, a gente, ou o aluno no caso, ele vai ter que saber o que significam as terminologias em português, porque a gente está numa gramática. Então, ele vai falar termos do português, o futuro do pretérito, o presente do indicativo. E se o aluno não souber essa terminologia gramatical no português, não vai adiantar, porque ele vai ler uma explicação e ele não vai entender do mesmo jeito. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente estuda na escola, às vezes mais, às vezes menos, né? Normalmente menos do que a gente deveria ou poderia, e acaba esquecendo, porque a gente não pratica aquilo. Então, quando os alunos já estão ali adultos, a gente esquece mesmo, esqueceu a terminologia, porque a gente não praticou. Então, ele vai ter acesso àquela gramática, e se ele não souber a terminologia do português, ele pode vir a ficar confuso também. Então, tem esse ponto que a gente tem que observar ao indicar essa gramática com os comandos e as explicações em português. E tem uma vantagem também que eu quero comentar aqui, que quando a gente explica para o aluno, quando a gente indica para o aluno a gramática, essa mesma, só que com tudo em inglês, ele pode, por exemplo, com os comandos, começar a anotar, né? Então, ele viu um comando que ele não entendeu uma palavra, ele procura essa palavra, e aí ele anota essa palavra, e ele adquire aquele vocabulário, e adquire o conhecimento de ler os comandos em inglês. Então, essa gramática que tem o com respostas na capa, que seria com a explicação em português e os comandos também, ela veio assim como uma grande novidade, ele é um pouco mais recente, mas eu acho que vale a gente refletir como professores se é a melhor pra gente indicar. Porque se o aluno estiver estudando sozinho, né, que aí não seria com a gente, é uma opção,
ou se ele tiver mais dificuldade, se ele for um aluno que você tá percebendo ali que ele realmente demora um pouquinho mais para absorver, que ele tem um pouco mais de dificuldade no processo de aprendizagem, pode ser uma alternativa. Se não, a gente continua com essas que tem as explicações todas em inglês, porque a gente consegue expor o aluno mais ainda, pode acompanhar ele, pode dar um suporte maior para ele, caso ele esteja sentindo um pouco mais de dificuldade, e assim ele adquire mais conteúdo ainda. Ah, e essa gramática, um detalhe, quase me esqueço, essa gramática ela ainda é um pouquinho mais barata, ela vai estar ali em torno de R$120, se eu não me engano, porque eu olhei ela, cheguei a ver ela de 85, então valor cheio uns 120, mas é possível a gente achar até mais barato também quando dá uma pesquisadinha. Esse foi o nosso vídeo sobre análise das gramáticas. A gente analisou aqui 4 gramáticas, então, para poder a gente começar a conhecer um pouquinho mais sobre elas. Qual a gramática que você aí, teacher, tá usando? Me conta, eu gosto de conhecer mais gramáticas, saber as vantagens dela e trocar essa figurinha. Então, se você quiser deixar aí, já muito obrigada. E dá um like no vídeo se você gostou. Segue o canal. Até o próximo vídeo. Bye, bye!